Flamengo abre exceção para contratar John Arias. Já para 2026, vai tentar tirar o jogador da Premier League do Wolverhampton, que tirou o João Gomes do Flamengo. Rapaz, a gente tem aí informação exclusiva, né? Adoro quando a gente tem essas informações exclusivas. Inclusive, eu vou estar repercutindo também a entrevista do Guilherme Flazueiro com o José Boto, porque tem a ver com essa questão toda também. Aí é que a gente fez a nossa apuração aí do John Arias, né, uma dobradinha aí, trazendo também muita informação para vocês. Olha só, a gente vai falar aqui também de Everton Araújo, vamos trazer também a zona mista, onde o Arrascaeta fala que tem que acreditar, né, sonhar alto, acreditar, trazer também os outros jogadores do Flamengo fazendo ali, participando da zona mista no treino do Mengão. Muita gente não assistiu, não notificou, a gente está trazendo aqui agora, mas a gente vai falar de mercado da bola. Sobre o Mundial, presidente, boa noite. Você que chegou agora aqui no Catar, né, veio hoje aqui na primeira edição do The Best, queria que você falasse um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no Catar, tanto o The Best, mas focar especialmente também na Copa Intercontinental, que o Flamengo está na decisão de amanhã contra o PSG. É um momento muito especial, né? A gente poder estar aqui no Catar disputando essa Copa Intercontinental. Momento único. Então, eu espero que que os deuses do futebol, São Judas Tadeu, estejam com o Flamengo amanhã, que a gente possa levar mais esse título para a nação. Presidente, o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, e o Samira, que passaram aqui e falaram com a gente antes, que eles disseram que não concordam com o regulamento da Copa Intercontinental, né, dos sul-americanos, e falaram que estão unidos aí para tentar modificar para ser um regulamento mais equilibrado. Qual a sua opinião sobre isso? Em que pese o calendário do futebol no mundo ter sido muito desafiador esse ano, não apenas no Brasil, mas também na Europa, e por conta do Mundial, como consequência, a gente ter chegado nesse modelo de disputa da Copa Intercontinental, é impossível não dizer que é absolutamente injusto. Você tem que jogar 3 partidas, né? O Flamengo, eu acho que vai chegar amanhã na partida número 80 do ano, né? Contra um clube que dispensa comentários, né? Pela qualidade técnica, e que vai jogar uma partida só. Então isso é tudo menos um torneio, né? Não é um torneio. Não existe torneio, um campeonato brasileiro, onde o Flamengo foi campeão esse ano, então ano que vem ele só joga 19 vezes e os outros clubes jogam 38. Não faz muito sentido isso. Mas eu fico satisfeito que o assunto esteja sendo discutido e eu espero que haja ajustes para a sequência para 26, independentemente do Flamengo estar aqui ou não. Espero que esteja, mas eu acredito que existe um formato mais justo, que não esse da gente jogar 3 partidas e o Paris Saint-Germain uma partida só. Presidente, ontem a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro e confirmou algumas mudanças para essa próxima temporada. A divisão de vagas da Libertadores agora, né, menor no Brasileiro, e também o limite de jogos para um jogador se transferir para outro clube. Agora, jogando até 12 partidas, é possível fazer a transferência. Como é que o Flamengo vê essas mudanças? Olha, eu entendo que justiça seja feita. Houve avanços nesses 6 meses de CBF. Alguns assuntos que ficaram em banho-maria há muitos anos foram endereçados. Eu acredito que essa mudança de você poder jogar 12 jogos é melhor. Para quem entende do processo de contratação de jogadores no meio do ano, quando você faz isso, você favorece o mercado interno, você abre uma possibilidade de contratar jogadores no mercado interno. Se você coloca a limitação de jogos, você tem que trazer um jogador de fora, que está eventualmente em férias, que vai custar muito mais caro do que no mercado doméstico. Você vai pagar impostos de 18% sobre o dinheiro que você manda para fora. Então, na verdade, quem acabava perdendo era o sistema do futebol brasileiro. Então, acho que a mudança veio atender uma demanda que já havia há algum tempo, foi correta. Em relação ao calendário como um todo, a gente percebe evoluções. Muitas das reflexões que foram provocadas pelos clubes e pelo Flamengo ao longo de 25 foram consideradas para o bem do futebol. E considerando-se o fato de que você tem uma Copa do Mundo e os desafios naturais que você tem de encaixar todos os jogos, houve um esforço das federações locais, no caso do Flamengo do Rio de Janeiro, com uma redução material do número de jogos. Copa do Brasil também houve ajustes. Então eu vejo que os movimentos como um todo, se não definitivos, eles são absolutamente positivos para o futebol brasileiro. Presidente, o senhor falou como presidente do Flamengo dessa expectativa para o jogo de amanhã. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da sua expectativa como torcedor, para viver novamente
o que viveu em 81, né? Falar como torcedor é impublicável, né? Como diria Roberto Carlos, fortes emoções. É absolutamente especial. Eu acredito que a gente teve um ano mágico até agora e eu espero, sinceramente, como torcedor, que a magia não se encerre amanhã ou não seja maculada amanhã. Vamos deixar assim. Falando nessa magia aí, o senhor sabe que o Flamengo nunca perdeu quando a GRTV estava transmitindo um jogo, né? E amanhã tem de novo, então não sei onde é que tem que ver. Bom, eu tenho uma natureza supersticiosa, oxalá você esteja certo. Ô, presidente, a gente teve também essa semana a notícia de sondagens, né, de interesse de clubes europeus no José Botto. Eu queria te perguntar como é que anda a situação do Botto, a possível renovação com ele e também com o técnico Felipe Luiz. Olha, a situação do Botto eu não sei. A do BAP é que ele está feliz, ele continua presidente do Flamengo pelos próximos 2 anos, trabalhando muito duro para trazer alegria para a nação. Valeu, galera. Boa noite, obrigado. Felipe, e a situação do Felipe? Felipe vai bem, obrigado, concentrado no jogo de amanhã. Obrigado, presidente. Eu quero convidar você, né, a se inscrever no canal. Chegar daquele jeito, fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convida a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento. Ganhei, já ganhou? Eu já ganhei. Cara, olha só, eu tenho uma dica muito interessante para trazer para vocês aqui. Porque é final de Mundial. É final de Mundial, é jogo importantíssimo, né? E a gente tá com algumas situações importantes. Olha só, Flamengo, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, o Flamengo tá pagando 5. 5! Galera não tá acreditando muito no Mengão não, hein? Lá na Ganhei, não estão acreditando muito não, hein? Pagando 5? 17 de dezembro, né? Uma data linda, se Deus quiser, 14 horas. Então, pede o mundo de novo, 5. Cara, essa daí tá merecendo, hein? Essa oddzinha tá merecendo. Vitória do Mengão, em tempo normal, né? Embora eu acho que, cara, vai ser sofrido, prorrogação, pênaltis. Eu iria Flamengo para vencer nos pênaltis, hein? Essa é a dica do Paparazzo Rubro-Negro. Flamengo para vencer nos pênaltis. Mas olha, tem uma situação aqui muito legal da gente trazer, tá? Que, olha só, tem aqui algumas especiais na Ganhei. Para o Danilo marcar de cabeça, né? No jogo PSG e Flamengo, para o Danilo marcar um gol de cabeça, está pagando 10. Flamengo para ganhar e mais de 2,5 gol no jogo e mais de 7,5 escanteios. 10. Espetacular, tá? E o Flamengo vencer a partida, tem aqui uma que tem um limite de valor, é R$1, mas que vale a pena você brincar, é troquinho do pão. 20 para o Flamengo vencer a partida no tempo normal. Olha, tá muito bom. Já o link tá sempre lá na bio, destaque stories, né, do nosso Insta, então vale a pena você fazer a sua fezinha sempre com responsabilidade. Para maiores de 18 anos é diversão, não é investimento, na Ganhei, tá certo? Vamos lá. Eu tô aqui também, inclusive, olha, mostrar para vocês, né, que tem um raiozinho lá em cima, tá? Que é ali que você encontra o local de fazer essas novidades aí que a gente trouxe aqui agora. Bem, vamos lá. Eu tô com a informação aqui do John Arias para trazer para vocês, essa aí muito importante. A gente acabou de postar nas nossas redes, porque o Flamengo apresentou uma proposta para o colombiano John Arias. Tá? Segundo fonte ligada à diretoria, o Flamengo sim confirmou a nossa informação de um intermediário que a gente trouxe mais cedo, no placar aberto. O Flamengo realizou o primeiro contato por John Arias e apresentou um projeto ao colombiano, que ainda não respondeu. Mesmo assim, há otimismo entre os dirigentes rubro-negros. A informação foi trazida primeiramente no placar aberto, né? Eu trouxe lá no placar aberto. Apesar de priorizar jogadores brasileiros, né, em entrevista concedida ao Guilherme Flazueiro, canal Flazueiro, o Botto ontem falou que iria priorizar nas contratações os brasileiros. A diretoria aprova a contratação
caso o atleta sinalize positivamente. O Flamengo abre uma exceção se tratando do John Arias, tá? As conversas ainda não avançaram, segundo fonte ligada à diretoria, mas o desejo de contar com John Arias no Ninho do Urubu é real, tá? Vale lembrar aí que a CBF estuda reduzir o limite de estrangeiros por equipe no Brasileirão, por jogo, né? Diante desse possível cenário, o Flamengo já se planeja no mercado em busca de atletas brasileiros, abrindo exceção apenas para John Arias ou talvez algum outro nome forte do mercado internacional, tá? Então, o John Arias, o Flamengo abre uma exceção pelo jogador colombiano. E aí, seria uma boa? Os torcedores estão comentando, vem ser feliz, ótima opção. Ele foi o melhor no Fluminense desde 2022. Flamengo campeão mundial. Se ele realmente vier, vai subir ainda mais o nível do time. Vem esse John Arias no time do Flamengo, seria né? Baita jogador na parte tática e física. Concordo, né? Vamos ver se o Flamengo consegue convencer aí o John Arias, que tem uma ligação forte com o Fluminense, né? A gente tem aqui uma outra informação para trazer para vocês sobre o Everton Araújo, tá? Segundo o Léo José, repórter do Coluna do Fla, o Grêmio formalizou uma proposta de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, ao Flamengo pelo volante Everton Araújo, tá? Então, aos 22 anos, o jogador é um pedido direto do técnico Luiz Castro e a oferta do Clube Gaúcho prevê um contrato de 3 anos. Atualmente, o Flamengo detém 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Volta Redonda possui outros 30%. Então, o Grêmio querendo contratar, oferecendo 32 milhões de reais pelo Everton Araújo. Tem que pegar, se for vender, embora eu acho que não vale a pena, que ele está arrebentando, está jogando bem demais, tem que pegar a garantia bancária, né? Um monte de time aí que não paga o Flamengo. E ainda na linha da questão dos estrangeiros, o Flamengo, se tiver que negociar alguém, tinha que negociar um De La Cruz, que tem tido problemas físicos em sequência, né? A gente torce muito, mas que não tem conseguido dar uma sequência, né? Alan, De La Cruz, tá? Tinha que priorizar a venda desses e não do Everton Araújo. Para mim, o Everton Araújo é um ótimo jogador, jovem, que o Flamengo deveria segurar. Se tem que vender, negociar, é que o De La Cruz que se abre vaga para um estrangeiro. Sou contra sair o Matias Vinha, mas não está utilizando o cara. Então, o Flamengo vai ter que negociar esses jogadores estrangeiros que não estão sendo utilizados para abrir oportunidade de trazer um Tati Castelhanos, né, um Beltrán. É isso, tá? A gente, inclusive, tem aqui... Eu já falei mais cedo sobre a declaração, né, do Andreas Pereira, uma vergonha atacar a instituição, atacar a torcida do Flamengo, falar besteira. Esse cara aí realmente conseguiu jogar. Se tinha ainda gente que ainda respeitava e que tinha um carinho, que tinha defendido ele, agora acabou. Não tem um flamenguista que defenda esse cidadão depois disso tudo, tá? A gente tem aqui também, para trazer para vocês, a parte da entrevista do técnico Luiz Henrique, do PSG, que ele cita o Flamengo em algumas situações. Também temos o Júlio César no evento da FIFA The Best, né? A gente tem o Júlio César. O Paris Saint-Germain treinou no campo, né, lá do Al Rayyan, que é onde vai ser o jogo. Já que o Flamengo teve 2 jogos lá e já se acostumou ao gramado, eles treinaram lá hoje. A FIFA ofereceu ao Flamengo de treinar também lá. O Flamengo optou por não treinar, já conhece, tá? Então o PSG treinou nesse campo hoje. Inclusive a gente jogou nas nossas redes. Eu vou só, antes de chamar aqui essa entrevista coletiva do Luiz Henrique e também o FIFA The Best lá com o Júlio César e zona mista, né, do treino do Flamengo, com a Arrascaeta, Jorginho e tudo mais, eu vou trazer, Jorginho falando, inclusive, né, a gente teve o Danilo, né, falando que a partida do Bayern serviu como um grande aprendizado para o grupo, tá? O Jorginho falando que precisam ir além do limite para ganhar do PSG, né? E o Arrascaeta falando que a nossa ilusão é o que nos mantém vivos e nos faz acreditarmos até o final. Tá? Sensacional. Então, vou trazer aqui tudo para vocês. Eu só preciso trazer aqui a declaração do presidente do Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, falando que considera injusto, nunca tivemos de acordo e estamos trabalhando para mudar do europeu só jogar a final. Olha só. Olha só. Eu considero, por um lado, que
o caminho de Flamengo, o caminho do campeão da Libertadores para chegar à final é muito mais longe, muito até diria injusto. Mas dito isso, eu acho que o Flamengo fez uma grande campanha em muito curto prazo e tem tudo para acreditar que amanhã pode passar mais uma taça. De fato, a gente nunca esteve de acordo com Nunca esteve de acordo. as mudanças que tive o campeonato. Achamos que a história está, de alguma maneira, a favor da Sul-América. Mas são coisas que acontecem, a gente tem que arrumar aí dentro da FIFA e a gente está trabalhando para isso. Tem que arrumar. O Alejandro Domingues falando certo, tem que arrumar. O presidente da CBF, ó. Muito importante para o futebol brasileiro. Amanhã todos nós somos Flamengo. Muito importante para o futebol brasileiro. Samir Chaldi falando, muito importante. O Flamengo vem todos fazendo uma excelente amanhã. campanha o ano todo. Já levantou 2 taças esse ano. Acredito que esse título... Nacional e internacional, não. Foi mais, tá? Você tá desmerecendo a Supercopa? Supercopa, vou te lembrar, não foram 2 taças. Libertadores e Brasileiro das Grandes, ok, mas Supercopa, Carioca, tá? Derby das Américas, Challenger Cup e pode levantar o Mundial, tá? É muito esperado pelo povo brasileiro, principalmente pela torcida do Flamengo. Amanhã todos nós somos Flamengo. Todos nós somos Flamengo amanhã, é isso aí. Tem que torcer pro Mengão, presidente da CBF. Agora o Alejandro Domingues falou aqui, ó. Torcer por Flamengo. Não só por Flamengo, só por futebol sul-americano. Está na hora de voltar essa taça para Conmebol e especialmente para Flamengo. Então, a gente hoje, o Flamengo representa o futebol sul-americano e a gente vai alentar, vai torcer por Flamengo, sem dúvida. O Alejandro Domingos falando que o Flamengo hoje representa o futebol sul-americano e é o time que está com o melhor futebol em anos, né? Então é bacana ver que a Conmebol quer que volte, né, esse título para Conmebol, para a Sul-América. Olha só, o Vitinha falou sobre o Flamengo. Você avalia o time do Flamengo, por favor? Uma equipa difícil. Eu já disse que tem jogadores muito experimentados, jogadores experientes, que sabem o que fazem, que têm muitos anos na Europa também. Por isso, como qualidade, nós esperamos uma equipa muito difícil. Já tivemos essa experiência contra equipas brasileiras, mas é uma final e nós queremos ganhá-la, por isso vamos estar a 100%. Uma equipe muito difícil, avaliando aí, o Vitinha avaliando o Flamengo, tá? O zagueiro Marquinhos também falando. O Flamengo é uma equipe de très haut niveau. Il y a des joueurs qui ont joué en Europe, qui ont joué en sélection, qui ont joué beaucoup de matchs de haut niveau et savent comment jouer. Está falando em francês, tá? Eu vou traduzindo aqui, ó. Eu acho que todo mundo sabe como a equipe do Flamengo é uma equipe de nível muito alto. Há jogadores que jogaram na Europa, que jogaram na seleção nacional, que jogaram muitos jogos de alto nível, sabem jogar uma final assim. A minha equipe está preparada para isso. Nós confiamos em nossa filosofia de jogo, faremos o que fazemos durante toda a temporada. Eu acho que é a chave para vencer esse jogo, respeitar o adversário e respeito especialmente nesse plano de jogo e filosofia. Aí o Marquinhos. Então os jogadores do PSG respeitando o Flamengo, mas falando que confiam na filosofia de jogo do técnico Luiz Henrique para bater o Flamengo. Com vocês agora, então, eu vou pegar um trecho da entrevista do Luiz Henrique e zona mista do treino do Flamengo. Ô Júlio, amanhã o Flamengo vive mais um grande jogo, né, na sua história. E o PSG é tido por muitos como o grande time do mundo. Para você, que jogou tanto tempo na Europa, teve esse tipo de enfrentamento contra os maiores da Europa, a distância encurtou um pouquinho ou ainda é muito, muito longa essa distância e precisa de um dia mágico para acontecer uma vitória? Cara, essa é uma pergunta boa, né? Mas vamos falar da última vez que o Flamengo teve, né, nessa competição em que enfrentou o Liverpool, e ali eu acredito que o Flamengo jogou de igual para igual, né? A gente não viu uma superioridade enorme do time europeu, diferentemente de outras partidas, né, que o goleiro brasileiro sempre ganhava o melhor jogador em campo. Então eu acho que o Flamengo hoje, né, com tudo aquilo que vem construindo nos últimos anos, com
uma base bem formada, né, com um treinador agora, apesar de jovem, né, mas que conhece muito bem o futebol europeu, eu acho que o Flamengo tem aí totais condições de ganhar do PSG. Júlio, é o terceiro enfrentamento do Flamengo contra o europeu nessa temporada. Você acha que o Flamengo vai ter mais ou menos dificuldade do que teve contra a Chelsea e Bayern lá no meio do ano? Acho que devido às circunstâncias, né, como o Flamengo chega para jogar essa partida e como o PSG chega, isso faz com que quem jogou bola sabe que faz um pouco de diferença. Parte física? A parte física, exatamente. Então, se eu não me engano, o Flamengo acho que já jogou 78 partidas até aqui. Então, assim, é um fator realmente predominante. Mas que a gente sabe também que, né, a bola quando rola, né, essas coisas elas ficam para trás e os jogadores eles conseguem tirar força de onde eles acham que não tem, enfim, uma série de situações. Tem que ser, digamos, o dia perfeito para o Flamengo, né, finalizar com, digamos, aí, com chave de ouro, né, um ano tão fantástico, né? Ô, Júlio, quanto é importante o Flamengo contar com jogadores que já viveram tudo isso, né? Como Alexandre, Danilo, Jorginho, quanto isso é importante nesse lado? Eu acho que você ter essa experiência, né, do futebol europeu, sem dúvida, é muito bom. São jogadores que atuaram no futebol europeu e que tiveram sucesso, né, e que são respeitados. Então, isso, não vou dizer que é um facilitador, mas é uma chave importante para que o Flamengo jogue de igual para igual, sem dúvida. Ô, Júlio. Deixa eu ir, gente. Tá bom? Valeu. Sobre o Rossi, Júlio. La verdad es que me entrevistó una televisión brasileña y dije que no quería que me tocara el Flamengo, pero no he tenido la oportunidad de analizar más allá de ese partido que vimos. No puedo dar una opinión sobre Piramid y no estuve muy acertado porque cada vez que das una opinión siempre va a haber una parte contraria que no le va a gustar y lo que sí tenía claro es que Flamengo, que lo conozco, era un equipo que no quería la final. Eso lo dije en su momento y lo puedo confirmar. Ótimo, entre aspas, foi ótimo, hein? Você exagerou. Forçou a barba. Vocês têm uma larga experiência europeia, né? A gente acabou de falar com o Jorginho aqui também. Você acha que... Remédio. Na hora da prudência. Remedinho. A Copa do Mundo de Clubes serviu para desmistificar um pouco esse distanciamento entre os clubes europeus e os clubes sul-americanos. Isso faz o Flamengo entrar mais confiante amanhã? Serviu de certa forma externamente, digamos assim, né? Acredito que principalmente aqui dentro do Flamengo nós tínhamos uma convicção grande daquilo que representava o nosso jogo, daquilo que a gente podia fazer em campo, mas obviamente serviu como um selo de qualidade daquilo que vem sendo desenvolvido não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro um pouco mais em geral, em termos de estrutura, em termos de capacitação. Eu acredito que a gente vai por um bom caminho. Como é que vocês estão na véspera do jogo? Como é que está o grupo? Tá bem, pode ver, o pessoal tem conseguido de certa forma manter um nível de relaxamento saudável, que é importante. Eu acredito que nesse tipo de momento a grandeza está em não mudar muito as dinâmicas, a forma como a gente interpreta os treinamentos ou a nossa rotina de dia a dia, para que a gente possa fazer igual em campo, porque obviamente a gente sabe do nível de motivação e do tamanho da importância dessa partida, mas no final das contas é mais um jogo, obviamente contra um adversário muito complicado, mas não existe uma mudança muito grande de comportamento que vai fazer vencer o jogo. Danilo, você tem um companheiro de longa data lá do outro lado, que é o Marquinhos, parceiro de seleção aí de muitas jornadas. Num jogo decisivo como esse, é só mais um dia normal ou vocês se falam, trocam mensagem, você já falou alguma coisa com ele? Marquinhos para já é um que não responde o WhatsApp, nunca responde, eu respondo depois de 5, 6 dias, então eu prefiro ligar, tá? Mas nesse momento a gente não se falou muito, cada um defendendo o seu, mas é um carinho, um respeito enorme, principalmente nesses últimos anos de seleção brasileira, onde a gente teve momentos não tão fáceis e eu e o Marquinhos, principalmente, a gente teve uma parceria, um companheirismo muito grande para poder, de certa forma, tá à frente, né, das situações e, de certa forma, blindar alguns jogadores mais jovens, então, o máximo respeito e carinho por eles. Danilo, antes do jogo contra o Chelsea, né, você veio também aqui na Zona Mista e você falou que você não lembrava de ter perdido, né, o jogo pro Chelsea até então, né, e ganhou o jogo depois. Como é que foi, como é que é o teu retrospecto contra o PSG?
Se não me falha a memória, com o Futebol Clube do Porto eu ganhei e perdi. Com a Juventus penso que eu não ganhei, tá? Mas obviamente é um novo momento, é uma experiência diferente e a gente vai fazer de tudo possível para poder fazer um grande jogo, uma grande noite e viver mais uma noite especial pelo Flamengo. Danilo, ontem o Luiz Araújo falou sobre não errar erros que teve, por exemplo, no jogo contra o Bayern de Munique. Hoje o Felipe Luiz já falou sobre uma partida perfeita. Você acha que o grande trunfo do Flamengo nesse jogo contra o Paris Saint-Germain, que é um adversário tão forte, pode ser a questão mental de você conseguir se manter concentrado ali os 90 minutos sem desligar um minuto sequer por conta do poder do adversário? Acho que sim. A forma como a gente começa o jogo e afronta os primeiros minutos, obviamente, tem uma influência muito grande durante toda a partida. Outro dia eu ouvi uma frase que fala que, uma interpretação de vida, que fala nós somos uma sucessão de acasos no caos, né? Então, muitas coisas às vezes independem de nós, mas obviamente o tipo de acaso que a gente vai viver depende da nossa preparação e da nossa entrega, da nossa determinação. Acredito que a partida, principalmente contra o Bayern de Munique, foi um grande aprendizado para essa equipe y que possa surtir un efecto positivo para el juego de mañana. Danilo, como estás de este lado del español, este partido, bueno, ante un equipo de élite, hay cierta presión más allá del equipo al que se enfrenta por saber que se tiene que hacer un partido perfecto, de que si se comete un error de este tipo de equipos puede ser letal, y si están conscientes también de que si en caso de ganar podrían hacer historia no solamente para ustedes, sino para el continente americano. Bueno, nosotros sabemos que es un partido muy difícil, sabemos lo que va a pasar si nos equivocamos, si tenemos errores que a lo mejor no muy fáciles. Estamos tranquilos, obviamente con la concentración al tope y a intentar ganar el partido para, como has dicho antes, representar el nuestro continente. Graças após a primeira vitória do Flamengo aqui no Mundial, foi falado sobre um sacrifício pessoal que você fez, que foi mudar o dia do parto do seu filho para que você estivesse aqui junto com todo o grupo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente está muito acostumado a ver torcedor fazer loucuras para poder acompanhar o time. Muitas das vezes a gente não vê jogador falar. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse sacrifício pessoal que você fez para estar aqui desde o primeiro dia treinando junto com o grupo. Obrigado. Boa tarde, primeiro que nada. Olha, foi uma decisão em conjunto com minha esposa, porque praticamente quem ia decidir isso era ela. Fiquei muito feliz de chegar a um acordo de a gente poder ter nosso filho antes de viajar, porque para mim também é uma oportunidade única aqui. A gente não sabe se depois na frente vamos ter essa possibilidade de poder disputar mais um Mundial de Clube, então a gente está muito feliz, graças a Deus. Milano chegou bem e a gente está na final, assim que ainda temos mais um passo para conquistar. Arrascaeta, 2 gols contra o Cruz Azul, 2 assistências contra o Pirâmides. O que vem contra o PSG do Arrascaeta? O que a torcida pode esperar? Muita dedicação de todo o grupo, de toda a equipe. Vamos a enfrentar um grande rival, sabemos disso, dos melhores do mundo. É uma motivação extra para nós jogar com uma equipe dessa qualidade e certeza que tanto eu quanto meus companheiros vamos dar o melhor. Arrasca, quando você fala... O Flamengo está mais preparado agora do que em relação a 2019 por tudo que o clube vem se organizando e também a bagagem que adquiriu durante esse tempo? São diferentes jogadores. 2019 a gente esteve muito perto também, era um time que jogava muito bem. Conseguimos ir até uns acréscimos que tomou um jogo, mas são jogos decisivos, tudo pode acontecer. São finais e como eu falei, as finais às vezes se definem em detalhes e hay que estar preparado para isso. Arrasca, quando você fala em oportunidade única de estar aqui, você e o Bruno são os 2 únicos jogadores desse elenco que estão tendo a chance de viver pela segunda vez esse Mundial, assim como vocês viveram em 19. Vocês, ao longo desses 6 anos, se tornaram os 2 jogadores mais vencedores da história desse clube. Já deu para dimensionar o que vai virar essa história se vocês conseguirem essa vitória amanhã? A gente tem a ilusão que tem o torcedor, depois de tanto tempo poder conquistar um mundo, como se fala. Para nós, acredito que vamos ter essa dimensão depois que parar de jogar. Mas sabemos que vai ser muito difícil, que vai ser... vamos a ter que fazer um jogo quase perfeito.
mas a nossa ilusão é a que nos mantém vivos e nos faz acreditar até o final. Arrasca jogando o 4º Mundial de Clubes com a camisa do Flamengo, né? O que isso de bagagem, a gente trouxe de bagagem, a gente trouxe de experiência para esse jogo tão decisivo contra o PSG? Mais do que isso, eu acredito que a gente tem muitos jogadores experientes, muitos jogadores também que jogaram na Europa. Então é um time que está muito preparado para qualquer tipo de jogo. E como falei, o mais importante é desfrutar desse momento aqui com nossos companheiros e se Deus quiser amanhã seja um dia mágico. A gente sabe que você vive uma das melhores fases da sua carreira, né, nessa temporada. E hoje acontece aqui no Catar o prêmio do The Best da FIFA, que premia os melhores do mundo, mas da temporada europeia passada. Você vive a expectativa de talvez, quem sabe, na próxima premiação do The Best, estar ali concorrendo entre os melhores do mundo, mesmo não sendo tão comum a gente ver jogadores da América do Sul assim nessa premiação? Olha, sinceramente eu nem penso em nenhuma distinção individual em premiação. Eu só penso no grupo e acredito que quando vem conquistas do grupo, depois individualidades sobressaem. E como falo, o mais importante é a gente sempre estar focado e comprometido com o time. Arrascaeta, tudo que vocês viram e estudaram do PSG, qual que é o maior trunfo do time deles? É aquele meio campo com o Vitinha, que brigou aí pelo prêmio de melhor do mundo, é a mobilidade do ataque, enfim, qual que é a maior dificuldade? É uma das melhores equipes do mundo, tem muitas qualidades, tem jogadores que são fortes, potentes, rápidos, muita técnica em velocidade. Como falei, mais uma motivação para nós e se Deus quiser, fazer um grande jogo para tentar vencer ele. Como é que vocês estão? Vem Danilo agora. Com a gente é só na visão periférica. Vai lá então. Jorginho, você é um dos jogadores com mais experiência de Europa, mais bagagem de Europa. Quanto isso contribui de fato para a partida contra o PSG amanhã? Acredito que com certeza toda a experiência ela é válida e ela acaba adicionando para o grupo, para o elenco e tudo que a gente faz é sempre para o melhor e para melhorar a equipe de toda maneira possível. Então, com certeza ajuda e é isso que a gente espera. Jorginho, normalmente o Flamengo entra como favorito numa partida. Agora, uma das poucas vezes no ano, não entra como favorito. Qual tem que ser a postura do Flamengo diante do Paris Saint-Germain? A postura de respeitar um grande time que está fazendo um grande ano, uma grande temporada, mas também sabendo das nossas forças e acreditando no que a gente faz, porque nos trouxe até aqui e com certeza a gente precisa continuar nesse caminho e com certeza trabalhar muito. Jorginho, todo mundo sabe, né, que o Paris é o melhor time do mundo, ganhou a Champions. O Felipe falou que amanhã precisa ser um jogo perfeito, que todo mundo tem que ir até o limite, deixar tudo em campo. Na tua visão, conhecendo esse tipo de partida, com a experiência que você tem, qual pode ser o caminho para que o Flamengo consiga uma vitória que será considerada histórica? Não, com certeza a partida perfeita seria necessária, pelo jogo que é, pela grandeza que é e com a equipe que vamos enfrentar. E a gente precisa ir além dos limites para poder ganhar um jogo assim, a gente sabe disso e a gente tá trabalhando para isso. Agora esperar amanhã e ver o que vai acontecer. Jorginho, como é que tem sido o papo entre vocês no vestiário, os jogadores? Vocês ganharam a Libertadores, ganharam o Brasileiro, a chance de disputar essa partida importante para a história do clube, né, o PSG. Vocês têm ideia do que significa esse jogo, do que pode significar esse jogo para a história do clube? Como é que é a conversa de vocês sobre isso? Acaba sendo uma conversa leve porque a gente sabe da importância. Com certeza é algo que seria grandioso, né? Mas o equilíbrio eu acredito que seja muito importante para você poder chegar num jogo tão importante assim, em um momento bom, com um equilíbrio perfeito para você não querer fazer demais e acabar não fazendo de menos também. Então acredito que seja os detalhes nesse momento fazem muita diferença. Jorginho, quais são as armas do Flamengo para ganhar do PSG? Isso daí tu vai ver amanhã, cara. Não posso te contar. Jorginho, você já esteve do outro lado, do lado europeu, enfrentando Palmeiras com o Chelsea. Qual a diferença da forma de encarar a partida? Tem alguma coisa para o europeu e o sul-americano? Acredito que os jogadores em si, a equipe em si, acaba encarando a partida de uma maneira muito séria, quer levantar troféu. Acredito que talvez o entorno seja diferente. Então, isso pode acabar
sendo a única diferença, sinceramente, porque dentro de campo, quando você entra ali, você quer ganhar. Jorginho, você iniciou a sua trajetória no Flamengo com o Mundial. E agora você encerra sua primeira metade de ano do Flamengo com Querendo outro. mandar embora já. Metade de ano. Acabou aqui já. No Mundial, como é que você avalia esses seus primeiros meses aqui de Flamengo? Acredito que tenha sido 6 meses muito bom, muito positivo, maravilhoso. Porque quando você chega em um clube que você consegue se adaptar tão rapidamente com a ajuda de todo mundo, com um ambiente que te abraça do jeito que foi, e você acaba erguendo tantos títulos assim, é difícil você até buscar algo negativo. Talvez os 2 incômodos que eu tive na perna foram os únicos pontos negativos que eu tive. Jorginho, você falou sobre o entorno, que pode fazer uma diferença nesse jogo de amanhã. Não sei se vocês já estão sabendo, no Rio de Janeiro foi decretado ponto facultativo, então amanhã tudo para meio-dia por lá. Você acha que essa atmosfera da torcida, esse desejo que o torcedor sul-americano principalmente tem em ganhar o Mundial, faz uma diferença para vocês nesse momento? Eu acredito que acaba tendo um impacto maior, né? E a gente acaba sentindo, obviamente, o quanto isso representa e o quanto isso é importante para o nosso país. Então sim, acaba tendo um efeito nos jogadores. Jorginho, tua experiência no futebol A última. europeu, Mas de o que novo ela pode aí, não, aportar tem que no perguntar, jogo como gente. esse? Desculpa, não entendi. A tua experiência por ter jogado tantos anos no futebol europeu, que tipo de contribuição jogadores como você podem dar no jogo de amanhã com um time sul-americano contra um europeu? Acredito que pode ajudar no fato da motivação, do quanto os detalhes fazem a diferença, são importantes. Então, como eu falei antes, o equilíbrio nesse momento é muito importante. Acredito que a gente possa ajudar nisso. Valeu.